assunto que é muito um assunto quente, um assunto que eu penso que interessa a muitas de vós. Vamos falar sobre prioridades. Quero dar as boas-vindas também a quem está a ver a gravação e vamos a isso. Então, hoje vamos falar sobre priorizar tarefas importantes. E porquê que eu trouxe este assunto aqui para os nossos encontros gratuitos também? Porque é uma dificuldade muito comum. Entre as profissionais, nós como mulheres temos muitas responsabilidades, muitas vezes a nosso cargo, responsabilidades profissionais, responsabilidades pessoais, familiares, somos mães, somos mulheres, somos filhas, somos colegas, somos muita coisa ao mesmo tempo. E, por vezes, isso torna-se difícil de gerir. Então, eu trouxe este assunto hoje porque é um assunto em que eu vejo que há muita dificuldade, por um lado, e por outro lado há a questão da sobrecarga, que é algo que vamos ver também na próxima aula deste mês de fevereiro. Portanto, uma das novidades que eu introduzi agora em fevereiro foi a questão de termos aqui um tema central para o mês e depois esse tema central vai ser dividido em 2 aulas. Obviamente que vocês podem deixar sempre as vossas sugestões, os vossos desafios no grupo e eu vou ter sempre isso em consideração. Porquê é que eu fiz isto? Porque permite-me planear estas aulas, obviamente, de uma maneira mais eficiente, por um lado, e mais eficaz por outro, porque quero ir também de encontro sempre às vossas necessidades. Portanto, isto não invalida de maneira nenhuma que vocês tenham, não possam colocar no grupo os temas que querem trazer, os temas sobre os quais têm mais dificuldade, têm desafios, portanto, sintam-se à vontade para partilhar no grupo e eu vou tendo isso em consideração, ok? Portanto, se não houver feedback, vocês já sabem, eu já tenho o tema definido para o mês de março e depois irei comunicar. Portanto, eu também vos encorajo a darem feedback e no fundo, a dizerem-me quais são as vossas dificuldades, porque obviamente isso ajuda-me a preparar as aulas de uma maneira muito mais direcionada exatamente aos vossos desafios. Então vamos lá. Hoje vamos falar de priorizar tarefas importantes. E agora eu tenho uma pergunta para quem está aqui ao vivo, para quem está a ver a gravação também é para responder. Quantas vezes no último mês sentiu que passou o dia a apagar fogos, sem conseguir focar-se no que era mais importante para si? Pode ser uma, pode ser duas. A Brígida está aqui ao vivo comigo, já pôs ali a mão no ar. Queres partilhar, Brígida? Pois de vez em quando não há grande planeamento, é o que me acontece. Ok. Dou por mim a fazer coisas que devia ter feito ontem, ou que depois, como estou a fazer aquela, era para amanhã, mas aproveito e faço logo e depois deixo outra para trás. Sim, se não planear, que às vezes acontece, não faço, a desgraça é total. Para não falar dos imprevistos que eu tenho. Ok. Bom, então aí a desgraça é só vê-la. É como se fosse assim uma bola de neve, não é? Que vai aumentando. Sem dúvida. Ok, muito bem. E no último mês, quantas vezes sentiste isso, Brígida? Queres partilhar? Assim, grosso modo. No último mês, pai, 2 vezes por semana ou 3. Ok. O horror mesmo. Ok. Por vários motivos, mas este último mês, apesar de já ter algumas coisas consistentes que eu faço, que eu marquei e faço, não é? Porque eu marquei, porque está lá. Outras que não marquei, não pensei de manhã, quando me levantei ou na noite anterior, não dá. Não, foi o caos. Ok, ótimo. Obrigada pela tua partilha, Brígida. Isso é muito comum. Eu também já passei por isso. E é muito fácil nós perdermos nesse turbilhão. Eu também tenho dias em que quase que cedo à tentação de ir atrás das urgências. Aquilo que me ajuda a isso não acontecer é, obviamente, algo que tu mencionaste e que é muito importante e que é uma das minhas bandeiras, não é? Que é o planeamento. O planeamento para trazer a estrutura. Planeamento não é uma prisão, mas dá-nos estrutura. Porquê? Porque quando as interrupções, quando os imprevistos, quando nós próprias entramos ali num turbilhão de reagir às urgências, aquilo que o planeamento nos ajuda a fazer, obviamente, é ter ali uma estrutura para quando o turbilhão acalmar, ou para nós termos também a consciência de, espera lá,
eu estou a entrar aqui num loop de urgências, vou dar um passo atrás e vou, digamos, retificar a minha rota, o meu rumo. Portanto, é essa consciência que eu vos quero ajudar também a trazer para aqui. Não é a perfeição, mas a consciência de que estão a entrar aí num turbilhão, num loop de apaga-fogos e há que dar um passo atrás e, no fundo, agarrarem-se à vossa estrutura para conseguirem, de facto, ter aqui mais leveza e mais tranquilidade no vosso dia, que eu sei que é algo muito importante. Então, se vocês sentem que todos os dias andam ali a correr contra o relógio, a lista de tarefas não tem fim, as coisas mais importantes acabam por ser adiadas, muitas vezes estas coisas mais importantes são relativas ao vosso cuidado pessoal, ao tempo com a família, ao exercício físico, a organizarem as refeições para terem uma alimentação mais saudável, a organizarem o tempo para avançarem no projeto que é importante para vocês, ou para estudar. Portanto, se isto é um sentimento que vocês têm no dia a dia, estão aqui no sítio certo e esta aula é para vocês. Então, agora eu vou-vos também sugerir que parem um momento e refletir sobre a forma como estão a escolher as vossas prioridades. E como a sensação de urgência muitas vezes vos pode estar a afastar daquilo que realmente importa. E isto é muito relevante. Porquê? Porque nós temos muitos papéis na nossa vida, nós somos, ninguém é só uma coisa, nós somos um bocadinho multifacetadas, não é? Como mulheres, assumimos muitos papéis ao mesmo tempo e também temos muitas responsabilidades que muitas vezes são inerentes ao nosso papel profissional, de mãe, de filha, de amiga, de colega, e de profissional também responsável. Portanto, é muito importante parar para refletir como é que está a escolher as suas prioridades. E há uma coisa que eu queria dizer, desde já, que é uma coisa que eu defendo e que vejo muito por aí, não tem tempo para isto, porque isto não é uma prioridade para si. Vamos aqui pôr os pontos nos is, e isso nem sempre é verdade. Porquê? Porque nem todas nós vivemos circunstâncias diferentes, nem todas nós temos as 24 horas à disposição de maneira igual. A minha vida, as minhas circunstâncias são diferentes de cada uma de vocês que está a assistir aqui a esta aula. Portanto, aquela ideia que o tempo é igual para todos, não é. Aquela ideia de que os gurus, o Steve Jobs, sei lá, o Elon Musk, essas personagens que às vezes nós vemos e que têm rotinas maravilhosas, obviamente que as nossas circunstâncias não são iguais às deles, nem a minha é igual à de cada uma de vocês que está aqui a assistir a esta aula. Portanto, vamos já pôr aqui os pontos nos is. Em relação àquilo que eu defendo, àquilo que eu acredito, que isso é apenas um clichê muitas vezes que se diz, porque não, as nossas 24 horas não são iguais para todos. Então, os sintomas mais comuns desta falta de prioridades ou da dificuldade em escolher prioridades e distinguir às vezes aquilo que é mais importante, embora aquilo que é mais importante pode não ser a vossa prioridade. Okay? Vou deixar aqui um pequeno teaser. Quem está no workshop de planeamento intencional vai perceber aquilo que eu estou a dizer, mas nem sempre aquilo que é mais importante é aquilo a que nós devemos dar prioridade. Portanto, eu começo já por aí. Bom, em relação aos sintomas mais comuns, um dos sintomas muito comuns é a falta de foco. Isto é uma coisa que é muito, muito comum. Como é que isto se reflete? Não só trabalhar em várias tarefas ou projetos ao mesmo tempo, uma das coisas que a Brígida estava aqui a partilhar também connosco no início da aula, e muitas vezes sem um objetivo claro. Aquele multitarefa, o multitasking, mas não só. Aquela sensação de que eu tenho que dar conta de tudo. Eu começo a trabalhar num projeto, mas entretanto tenho uma ideia e vou correr fazer outra coisa para outro projeto que estava ali na minha cabeça ou para outra ideia que eu tive. Não é? Porque nós somos pessoas criativas, então muitas vezes quando nós estamos a fazer uma coisa surge uma ideia. E o que acontece na maior parte das vezes é que isso causa uma dispersão e uma perda do foco inicial. Isto tanto pode acontecer com tarefas profissionais, como pode acontecer com tarefas domésticas, que vocês planearam fazer uma coisa, mas entretanto a vossa cabeça está ali sempre a pensar, não é?
o nosso cérebro está constantemente em ação e vocês pensam, espera lá, mas eu não fiz aquilo. Então deixam o que estão a fazer e vão fazer outra coisa. Verdade? Brígida está ali a dizer que sim. Então, outra coisa muito comum, outro dos sintomas muito comuns é a sensação de procrastinação. E nem todos os adiamentos são uma forma de procrastinar. Há coisas que nós adiamos porque têm mesmo que ser adiadas, não podem ser feitas naquela altura, mas o adiar continuamente, fazer alguma coisa que vocês sabem que precisa de ser feito, é uma forma de procrastinação. E isto acontece quando dá por si a dedicar-se a tarefas que se calhar são menos relevantes, como ir às redes sociais ou ir fazer qualquer outra coisa, em vez de fazer aquilo que precisa de ser feito. Isso também é um sinal que pode estar com dificuldade em definir as suas prioridades. Outro sintoma é assumir demasiadas responsabilidades. Aquela dificuldade em dizer não, que muitas vezes leva à sobrecarga com tarefas. E isto pode acontecer na parte profissional e na parte pessoal também. Então, esta dificuldade em dizer não, porque se sente ali sob pressão e muitas vezes acaba por dizer que sim, mas na realidade não era um sim, era um sim que era um bocadinho por favor, não é? Porque não queria desapontar alguém ou porque não queria magoar alguém. Isto muitas vezes acaba por ser uma bola de neve e vai assumindo responsabilidades em cima de responsabilidades e pode levar também não só a resultados superficiais, porque obviamente o trabalho não vai ter a mesma qualidade, porque o desempenho não vai ser o mesmo, mas também a stress constante. Porquê? Porque anda ali sempre naquela roda do hamster, a fazer e a dizer que sim, mas depois não consegue sair dali, não consegue ter tempo para aquilo que é importante. A Brisa está aqui a partilhar, sensação alívio, tira a culpa e sensação de fracasso, exatamente. Outra coisa é aquela sensação de apagar fogos, não é? Se vocês vivem constantemente a lidar com situações urgentes, isto significa que não estão a ser proativas. Planeamento, que estava a dizer a Brígida também no início da aula. Porquê? Porque quando vocês não planeiam, não têm ali uma estrutura, então o que é que acontece? Começam aqui em modo reativo. Ou seja, começam a reagir às situações à medida que elas vão surgindo e depois é muito provável que aquilo que verdadeiramente é importante para vocês, a nível pessoal e profissional, acabe sempre por ficar para trás. Portanto, é muito importante quando vocês dão por vocês nesta sensação de apagar fogos constantemente, isto é uma expressão que eu uso, que eu vejo muito e que usam muitas vezes as minhas clientes da mentoria, da consultoria, dar um passo atrás e perceber o que é que está aqui a acontecer, como é que eu posso ser mais proativa em vez de estar aqui em modo reativo. E depois a falta de planeamento, ou seja, a ausência de uma agenda equilibrada, e quando eu digo equilibrada, vocês sabem que o equilíbrio não é constante, o equilíbrio é instável, não é? Mas quando eu planeio, eu estou a trazer mais estrutura, ou seja, eu estou a decidir aquilo que é mais importante. E o planeamento dá-nos esse poder, o poder de escolher, o poder de decidir como é que vamos usar o nosso tempo e como é que vamos enfrentar e reagir perante solicitações, perante distrações, perante imprevistos, perante aquelas coisas de última hora que são muito comuns. Então, o método de organização, obviamente, é necessário, porque caso contrário, vocês não têm aqui uma estratégia clara, não são intencionais na maneira como estão a gerir o vosso tempo. Faz sentido? Para quem está aqui ao vivo comigo? Brígida, se quiseres depois partilhar alguma coisa, estás à vontade. Então, se os pontos anteriores fazem parte da vossa realidade, então é necessário aqui um ajuste à vossa abordagem. Para quê? Para organizar as vossas tarefas de um modo mais eficaz. É um sinal de alerta. Não é um sintoma físico, como uma doença, mas é um sintoma que vocês podem identificar com muita facilidade, basta pararem um momento e refletirem. Ok? Então, porque é que isto poderá estar a acontecer? Há aqui vários motivos. Eu vou mencionar aqui três que eu considero serem os mais importantes.
O primeiro é a falta de clareza. Falta de clareza entre aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que é realmente prioritário. E eu falo nisto porque muitas vezes nós temos a tentação de correr atrás de falsas urgências. E isso também já me aconteceu a mim, obviamente. E por isso há uma necessidade de obter clareza entre o que é urgente, o que é que eu tenho que fazer agora, e o que é que pode ficar para depois, e o que é que eu posso planear, o que é que eu posso agendar. Então, há que perceber, conseguir fazer aqui uma distinção, que no início ela vai ser, digamos, mais calculada, vocês vão ter que parar e fazer escolhas conscientes, mas à medida que vocês vão praticando, isto vai se tornando muito mais fácil e muito mais fluido. O segundo é que pode haver aqui um impacto direto de uma pressão externa, e esta pressão externa está normalmente aonde? Ou nos clientes, que vos pedem alterações à última da hora, o chefe que vos pede para rever uma coisa que vocês já tinham pronta, um chefe que vos pede para fazer qualquer coisa que não estava no plano, na família, emergências familiares, problemas domésticos, uma coisa que avaria, uma coisa que requer a vossa atenção imediata, mas também nos colegas, em que muitas vezes as prioridades deles eles acabam por tentar que vocês cedam às prioridades deles em vez de se focarem nas vossas. Isto é muito importante. Aqueles pedidos das reuniões, aqueles pedidos de informação, tudo que vocês podem estar, principalmente no meio mais corporativo, vocês podem estar expostas, não é? Às vezes através do Teams, como é que se chama a outra, não me lembro agora. Daquelas ferramentas de chat que agora há e que põem muita pressão, porque estão sempre ali a piscar as notificações, não é? Então, há que ter também uma consciência muito grande de que esta forma de pressão, e todas nós, se tivermos as notificações ali on, há uma tendência natural de reagir e de ir ver, não é? Então, vocês têm que encontrar maneiras, estratégias e ferramentas para lidar com isto, porque isto também vai interferir nas vossas prioridades. E é muito importante ser capaz de lidar com esta pressão externa, que ela pode vir de vários lados. Também pode ser interna, também pode ser causada pelo vosso perfeccionismo. Então, o terceiro é que há a tendência de pensar, acreditar que o vosso valor depende de estarem sempre ocupadas. Mas isso muitas vezes é diferente de ser produtiva, ok? Estar ocupada não quer dizer ser produtiva, e muitas mulheres têm acreditam que, porque cresceram com esse exemplo em casa, de que se eu não estiver a fazer nada, eu não tenho valor, eu não estou a ser produtiva. Então, quando param para descansar, quando querem um momento para fazer qualquer coisa, até um trabalho focado para estudar, para estar simplesmente em paz, a beber um chá, a fazer um lanche, a terem a sua pausa, há sempre aquela pressão de eu tenho que estar ocupada, porque senão como é que eu vou fazer? Porque há sempre coisas para fazer, não é? Então há aqui estes três, digamos, as três grandes causas pelas quais vocês podem estar aqui a ter dificuldade entre definir as vossas prioridades, criar prioridades e perceber a que é que devem dar a vossa atenção em cada momento. E qual é o efeito disto? O efeito disto é como se fosse aqui um balde furado, não é? Em que vocês vão pondo lá a água vai saindo pelos buraquinhos. O que é que vocês passam o dia a fazer? A pôr pensos rápidos, não é? Mas se o balde está furado, vai ser muito difícil Gosto conter a dessa água que ideia. lá está dentro. Gosto da ideia do balde furado. Já não me vou esquecer. É mesmo isso que eu queria. Porquê? Porque vocês reparem, este balde é o vosso tempo, não é? Vocês vão afiando a água para lá. Mas se a água vai saindo, ele nunca vai ficar cheio, não é? Portanto, eu trouxe isto para mostrar também aqui esta analogia entre
muitas das vezes ter um dia completamente cheio de atividades e vocês andam a correr para um lado para o outro, mas no final do dia depois sentam, isto é uma expressão que eu uso muito, Constância, eu tive um dia cheio, eu não parei, mas eu sinto que não foi produtiva. Porquê? Porque muitas vezes não avançaram em nada significativo. Então, muito importante estar atento aqui à questão do balde furado. Vai ficar na vossa memória. Então, o ciclo da urgência. Como é que nós temos que olhar para isto? Nós temos que olhar para isto como uma bola de neve, não é? Vocês imaginam uma bola de neve que vai rolando ali por uma encosta e cada vez vai ficando maior, porque à medida que ela vai rolando, a neve vai acumulando. Em relação ao ciclo da urgência, é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, vocês começam sem planeamento, sem definição de prioridades. E há muita gente que diz, Constância, mas eu não gosto de planear. Não gosto de planear, sinto muita ansiedade, fico muito frustrada, depois aquilo não dá resultado. Não. Planeamento é estrutura, porque vocês, quando este ciclo começa, normalmente a causa maior é a falta de planeamento e a definição de prioridades. Ou seja, vocês começam o dia sem clareza acerca daquilo que é importante e vão reagindo aos problemas conforme eles aparecem. Ou seja, não são estratégicas, nem são intencionais em relação à forma como estão a usar o vosso tempo. O ciclo continua porque há sempre interrupções externas, há sempre fatores externos, há sempre a pressão, há sempre interrupções, há sempre distrações, há sempre uma luta pela vossa atenção, de uma maneira ou de outra. Já vimos quais eram aqui os fatores externos mais comuns, não é? O chefe, os colegas, a família, há todo um mundo de lá fora, não é? Que quer a vossa atenção, um ruído muito grande. Então, muitas das vezes, os e-mails, as mensagens, os pedidos de última hora, que parecem urgentes, não é? Porque as pessoas aparecem com uma sensação de urgência, vocês cedem a essa sensação de urgência, mas depois acabam por perder o foco. Não é? E aqui, esta sensação de querer resolver tudo e ter que ser capaz de resolver tudo, vai se tornando o quê? Vai se tornando a norma para vocês. E aqui entramos no ciclo dos hábitos, não é? Só que não é um hábito muito positivo. O que é que isto provoca? Ainda acentua muito mais aquele modo reativo e a tal sensação de falsa produtividade, que é estar ocupada, estar sempre a responder a coisas, estar sempre a fazer muita coisa, mas depois não avançar nada em relação às vossas próprias prioridades, aos vossos próprios objetivos pessoais e profissionais, não é? Vocês sentem que o dia passou a correr, vocês não avançaram em nada em relação aos vossos objetivos e continuam a adiar algumas tarefas que realmente podem ser cruciais para um projeto, para conseguirem lançar um produto, um serviço, para poder cumprir um prazo, ou a que vocês próprias se propuseram, ou um prazo que vos foi comunicado por outra pessoa, não é? E o que é que isto depois causa? Stress, sobrecarga e exaustão. Porque vocês entram ali num modo num stress que se vai tornando cada vez mais crónico, porque o vosso corpo está sempre naquela reação, naquele modo de ou lutar ou fugir, e isto passa a ser o normal. Isto causa, obviamente, aqui uma sensação muito grande de sobrecarga, como se vocês estivessem a nadar, a nadar, a nadar e não conseguissem ir até à superfície. Não é? Ao longo do tempo, obviamente que isto vai causando um cansaço que se vai acumulando, que leva à exaustão, que leva ao burnout. Já me aconteceu a mim. E o que é que acontece? Nós, como isto passa a fazer parte da vossa realidade, vocês acreditam que têm que viver assim, que não há outra opção, que não há solução, que não podem fazer nada contra esta maré que vem em contra vocês, não é? No fundo, o vosso balde vai continuar ali a verter água porque os pensos que vocês vão colocando, eles não ficam lá muito tempo, eles vão caindo. Não é? Então, este ciclo de urgência vai se repetindo, repetindo, repetindo eternamente. E o que é que está na base desse ciclo de urgência? Estão as escolhas
e são os padrões que se repetem. Quando vocês fazem sempre as mesmas escolhas, vão repetindo sempre os mesmos padrões, ficam como que aprisionadas. Não é? Então, qual é a maneira de lidar com isso? Porque isso tornou-se a norma. Quando nós repetimos um padrão, quando nós repetimos uma escolha, o que é que acontece? Isso torna-se o nosso comportamento automático. Reparem que o ciclo dos hábitos ele funciona das duas maneiras. Para um padrão negativo e para um padrão positivo. Quando nós repetimos todos os dias os mesmos erros, vamos criando aqui uma norma, o nosso cérebro vai se habituando a isso. Portanto, a maneira como nós acabamos por reagir vai ser sempre a mesma, até nós conseguirmos quebrar esse padrão e, lentamente, passo a passo, conseguir mudar a maneira como escolhemos, fazer escolhas mais conscientes e, lentamente, ir mudando esse padrão. Ok? Porque quando vocês deixam que as prioridades externas estão aí constantemente a lutar pela vossa atenção, em vez de tomar decisões conscientes, isso pode passar por uma coisa tão simples como dizer não a um pedido de um chefe ou a um pedido de um colega ou a um pedido do cliente, da maneira certa. Isso já vos traz aqui muita consciência sobre como é que vocês podem mudar padrões e fazer escolhas diferentes. Faz sentido? Sem dúvida. É mesmo isso. Obrigada, Brígida. Então, como é que vocês se libertam disto? Através da intencionalidade, através do planeamento, através da organização, através de criar limites claros. Limites vai muito além de dizer não. Não é? Esta leveza, esta tranquilidade que nós queremos, nós temos que fazer escolhas conscientes, intencionais, para nos conseguirmos libertar daqueles padrões mais negativos e começar a criar padrões positivos, que nos aproximem daquilo que nós queremos. Não é? Então, eu trouxe-vos aqui um exercício para reflexão, que vocês podem fazer e pensarem. Começámos ali no mês, não é? Aqui a Brígida, que está aqui ao vivo comigo, disse: isto acontece pelo menos 2 vezes por semana. Então, se vocês olharem para a vossa semana, para a semana que passou, e pensarem o que fizeram, quanto tempo é que passaram em atividades que realmente a podem aproximar dos seus objetivos pessoais ou profissionais. Se pensarem quantas tarefas efetivamente foram realizadas porque tinham de ser feitas, mas que não tiveram impacto real na vossa vida. E reparem que eu pus aqui o que tinham que ser feitas entre aspas. Porquê? Porque muitas vezes é essa sensação de urgência que vos faz pensar que têm necessariamente de fazer uma coisa. Mas também que vos faz, muito provavelmente, até continuar no ciclo da urgência. Porquê? Porque conheço pessoas que dizem, eu até funciono melhor, eu até trabalho melhor sob pressão. Exatamente porque estão permanentemente neste ciclo de urgência, são movidas à adrenalina. Então, é muito importante vocês pararem, façam esta reflexão por escrito e vão perceber aqui alguns padrões. Vão perceber aqui a maneira como estão a escolher usar o vosso tempo. Ok? Pode até ser falta de delegar, não é? E algum perfeccionismo, certo? Certo, certo. Tristeza, tem que evoluir. Porque, reparem uma coisa, quando nós pensamos que ninguém faz melhor, ninguém faz tão bem, ninguém faz tão rápido como nós estamos a autossabotar muitas vezes o nosso tempo também. E, por vezes, estamos a ocupar-nos com tarefas que, se calhar, poderíamos perfeitamente delegar, mas que estamos convencidas que, se não forem feitas por nós, se calhar não ficam tão bem. E até podem nem ficar tão bem, mas ficam feitas. Falta-me essa parte. Eu hoje deleguei uma coisa ao meu marido, por isso é que ele foi. Porque ele faz as coisas dele e nada está
o resto não lhe interessa. E eu pensei, e ele disse, pronto, então, como é que eu posso ajudar? E eu tinha imensas coisas a fazer e pensei, eu tenho que ser capaz de delegar pelo menos uma das coisas, porque vai-me aliviar. Que era pôr, eu não passo a ferro, né? A maior parte das vezes eu não passo, a maior parte, quer dizer, 99% das vezes não passo a ferro, mas eu ponho numa senhora que seca, eu dobro muito bem dobrado, exceto camisas, pronto, que ficam lá para passar a ferro, que é uma coisa dele, não é sequer minha, e eu tenho que ir lá e voltar. É uma coisa que me demora invariavelmente 40 a 45 minutos, certo? E eu pensei, como é que eu dou a volta a esta coisa de eu querer lá ir porque sou eu que sei dobrar a roupa? Então pensei que eram 45 minutos perdidos. Pensei, não, é só dobrar a roupa. E a roupa que lá está nem sequer é grave. Se não vier muito bem dobrada, é roupa interior, não interessa, não é roupa de vestir assim. Mas, Constância, isto é verdade. Eu levei quase 10 minutos a decidir isso. 10 minutos, Isto, portanto. Mas decidi, sim. Mas agora tenho consciência que levei quase 10 minutos a decidir uma coisa tão básica como tu vais levar a roupa. Eu lavei as casas de banho, já lavei o chão todo, arrumei, já fiz as máquinas da roupa, né? Também era só uma, mas pronto, fiz a máquina da roupa. Mas levei, antes de lhe responder, eu tenho a noção agora, conscientemente agora, quando vejo estas perguntas, que eu levei, se não foi 10 minutos, foi quase 10 minutos, para dizer, pronto, então tu vais à Dona Helena, trazes a roupa, dobrada no melhor que souberes, e depois, quando tu chegares, eu faço as camas com os lençóis, porque como eu venho muito tarde, não quero fazer a cama mais logo. As camas do meu filho e a nossa. Então ele foi à aula, lá está. E também foi pelo que ele disse. Eu vou à minha aula de hidroginástica, mas eu não fui à minha. E eu pensei, não, não. E portanto, hoje, no intervalo, tenho 2 intervalos, um de 20 minutos e outro de meia hora, eu vou planear a semana. muito E bem. onde eu vou incluir a ginástica, que hoje falhei, ontem não fiz os alongamentos, anteontem também, antes de me deitar, isso eu tenho cumprido. Li um bocadinho do livro, isso não abdico, porque é ao fim do dia e faz-me bem. Mas eu tenho que planear o dia onde eu tenho, se calhar começar por aí, não sei se é boa ideia, eu começar por É, essas coisas que eu tenho mesmo que fazer, e é, depois então vou encaixar as outras, é. E para eu poder ser obrigada, praticamente, obrigada, pronto, entre aspas, a delegar. exatamente. E Se isso calhar vai tenho que fazer ao ser contrário. na aula do planeamento semanal, do workshop Sim, de planeamento intencional, onde tu estás, sim, vais ver qual é a ordem certa para começares a fazer as coisas. é isso. Está lá a resposta. Não vou dar Yeah. aqui, está lá a resposta. Exato. É esta parte que eu É, tenho a certeza que se eu conseguir ultrapassar, muda. Muda é. isto aqui. E sabes que isso muitas vezes para nós mulheres é uma mudança de mentalidade que é Sim, fundamental. Porque repara, se tu pensares, tu levaste aí 10 minutos para fazer essa decisão, não é? Tomaste essa decisão, percebeste, ok, isto realmente é, eu consigo fazer isto. Agora imagina quantas outras coisas tu ainda não delegaste e poderás delegar para de facto ter tempo para uma coisa que aparentemente é tão simples como é ir a uma aula de hidroginástica, exato. não é? E isso passa muitas vezes por fazer também um tipo de organização familiar que nos liberte e nos ajude para termos também o nosso tempo pessoal. Não fica tão bem feito? Paciência, não é? Não fica Pois, como se fosse. Eu tive uma grande lição, eu falo, porque o universo encontra sempre maneiras de nos ensinar coisas, não é? Eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu tenho necessidade de estar em controle, não é? Durante a minha vida corporativa, eu fui aprendendo a delegar muita coisa e manter, obviamente, as coisas sob a minha responsabilidade, mas deixar ir o controle, não é? Mas na parte pessoal, isso é sempre um trabalho que nós estamos, não é? Então, sim, muitas vezes, a vida também nos vai ensinando, espera lá, chegou a hora, não é? E no meu caso, por exemplo, eu estive
tive a mobilidade muito afetada, não é? Então, isso queria dizer que eu certas coisas eu não as podia mesmo fazer. Pois, Percebes? Então, às vezes há coisas que nos vão alertando ainda mais, mas quando nós percebemos, era lá, muitas vezes é também o facto de aceitar que precisamos de ajuda. Sermos mulheres fortes, independentes, determinadas e pensar, eu consigo. A diferença está, eu consigo, mas eu escolho pedir ajuda. Eu pois não é mudar tenho mesmo. que fazer tudo sozinha, não é? Pois creio que isto vem muito de trás. Eu desde os 9 anos, quando o meu pai se foi embora de casa, que a minha mãe delegou tudo em mim. Pronto. E ela não fazia. Ela não fazia, ela recusava-se. É uma excelente pessoa, gosto imenso dela, mas a minha mãe recusava-se porque ia trabalhar. E como as minhas irmãs eram, uma partia coisas, a outra não tinha jeito, não sei o quê, e como eu fazia, ela nunca teve, se calhar, a consciência de que tudo sobrava para mim. Pois, Então ela só mandava fazer. E no pois, fim do dia tinha que aparecer feito. Ah, porque tinha. Porque pois, ela sentava-se no sofá até aparecer feito. pois. Às vezes chegava às 8 da noite e dizia, não está feito. Eu não vou fazer enquanto não estiver feito. Como as minhas irmãs não conseguiam fazer aquilo, e eu queria me despachar, ou tinha outras coisas para fazer, ou tinha que estudar, ou queria sair até com as minhas amigas, eu punha-me a fazer, só para despachar. Portanto, eu desde os 9 anos tenho esta mentalidade, eu vou fazer, eu vou me despachar, não sei o quê, porque esta gente, depois, e isto está muito incutido, é uma coisa que eu tenho que deixar ir, e depois eu acho que as pessoas acabam um bocado por, à minha volta acabam um bocadinho, sem maldade, claro que eu não estou a falar que são pessoas más, por usufruir, e é normal. Pois se eu faço, aparece feito, não digo Exatamente, nada, exatamente, elas vão fazer o quê, não é? Vão dizer o quê? A exatamente, responsabilidade está do meu lado, não está delas. exatamente. E isto é uma coisa que eu tenho que trabalhar a sério, não é? Eu digo muitas vezes que os outros só vão até ao ponto onde nós lhes permitirmos ir, não é? Claro, Nós é que os claro, educamos, e se nós os educamos, já aparece tudo feito porque eu dou conta de tudo, eu sou super mulher, as coisas vão continuar assim para sempre. exato. Não É é? mesmo isso. Mudar padrões, mudar comportamentos, fazer escolhas muito mais intencionais. Então, vocês já viram que houve aqui já uns insights muito poderosos Sim, que vos podem sim. servir também de exemplo, não é? Então, ainda vos vou trazer aqui mais umas coisinhas para reflexão. Se vocês, e convido-vos mesmo que está a ver a gravação, a parar a gravação, fazer aqui este exercício. Se vocês tivessem que dividir as vossas tarefas em duas colunas, e a uma colocarem aquilo que é urgente e a outra colocarem aquilo que é importante, onde é que vocês estão a colocar a maior parte do vosso tempo nos últimos dias? Não é? Naquilo que é urgente, naquilo que é importante. E que tarefas é que vocês constantemente adiam? E quando eu estou a falar de tarefas, estou a falar também de atividades para o vosso cuidado pessoal, como o exercício físico, para o estudo, para avançarem num projeto. Portanto, não se esqueçam que estamos aqui a trabalhar a parte pessoal, mas também a parte profissional. Então, que tarefas ou que atividades que vocês queriam fazer e acabaram por adiar? Eu falo nisto porquê? Porque normalmente quando o trabalho se sobrepõe, aquilo que nós deixamos cair em primeiro lugar, todas, é uma tendência muito natural, é o nosso autocuidado. O tempo para o exercício físico, o tempo para descansar, o tempo para ler umas páginas de um livro. Para cada uma de vocês vão ser coisas diferentes, mas pensem, o que é que vocês estão constantemente a adiar? E por tarefas, obviamente, também está incluído aqui o autocuidado. E escrevam as vossas respostas aqui sem julgamentos. Não estamos aqui para julgar ninguém, porque ninguém é perfeito, ok? E eu também não sou perfeita. Portanto, eu deixo-vos aqui estes 3 pontos para reflexão. Estou já a aula, é muito sobre reflexão, vocês já vão perceber porquê. Porque este é um primeiro passo muito importante para quê? Vocês perceberem quais são os vossos padrões de comportamento, quais são as vossas escolhas automáticas, porque estão ali presas naquele ciclo, não é? Nós queremos libertar desse ciclo. Então, sair do ciclo das urgências
é essencial. Porquê? Porque se vocês continuarem a viver neste modo de urgência, não é? Pensem naqueles hamsters que estão sempre a correr aquelas rodinhas e nunca saem dali, eles estão sempre presos no mesmo sítio, não é? O que é que vai acontecer às vossas metas, aos vossos sonhos, ao vosso bem-estar, à vossa saúde? Porque se não tomarem controle do seu tempo, vai haver alguém que vai fazer que vai tomar a decisão por si. Não é? Os outros só, como eu disse há bocadinho, os outros só vão até onde nós lhes permitirmos que vão. Portanto, muitas das mudanças que é preciso fazer, elas vêm de dentro e não de fora. Muitas vezes vocês culpam as circunstâncias, o chefe, a família, os amigos. Não, são vocês que têm que escolher fazer diferente. Porque quando vocês escolhem fazer diferente e assumem esse compromisso também com quem está à vossa volta, também estão a criar mudança, não é? E estamos aqui a falar de mudanças a nível pessoal, mas também a nível profissional. Quando uma grande empresa quer fazer mudanças, estou-me a lembrar disto a propósito da nossa conversa no domingo, no sábado, Brígida. Quando uma grande empresa quer fazer mudanças, há um processo que tem que entrar em andamento para se conseguirem fazer mudanças pouco a pouco. Isto é a mesma coisa na nossa vida pessoal. Ou não, se vocês têm um pequeno negócio, no vosso negócio. Vocês têm que ser os agentes da mudança. E às vezes isso começa com passos pequeninos. As mudanças não são feitas ou não correm bem quando são feitas muito rapidamente. Tem que haver primeiro uma mudança da mentalidade para nós conseguirmos que as pessoas aceitem a mudança. Estou-me a lembrar quando eu trabalhava na aviação, eu pertencia à equipa que fez o desenvolvimento de uma coisa que agora é muito comum, que é o bilhete eletrónico, quando vocês viajam. Então, quando eu fui a primeira pessoa a dar a primeira formação em bilhetes eletrónicos. E isto foi uma mudança radical na maneira como as pessoas trabalhavam. É verdade. Teve um impacto gigante. Teve um impacto gigante. E eu hoje ainda me lembro da cara que eu tinha à minha frente, das funcionárias que eu tinha à minha frente, quando dei esta primeira formação. Bem, acredito. Eu depois dei esta formação, na altura a TAP estava no Qualifier Group, e eu dei esta formação a outras companhias aéreas, mas nós começámos, não é? Então, isto para vos mostrar que os agentes de mudança e a mudança têm que começar muitas vezes por algo que é fundamental, que é a mentalidade. Porque se as pessoas não acreditarem que aquilo lhes vai facilitar a vida, se vocês não acreditarem que aquilo que estão, não é? Maneira de romper o ciclo que vos vai facilitar a vossa vida, vos vai trazer benefícios e ganhos, nunca vão sair do ciclo. Okay? Foi aqui apenas um pequeno exemplo para vos falar de coisas muito concretas, não é? Então, tenho aqui outro desafio prático para vocês. Depois de fazerem a reflexão, não saltem a reflexão, que ela é muito importante. Durante os próximos dias, façam aquela observação, como se vocês estão aqui e põem-se no lugar em cima, não é? No lugar de não julgamento, mas de observação. E anotem quando é que estão a agir por urgência e quando estão a focar-se naquilo que realmente interessa, quando conseguem dar ali um passo atrás e fazer aqui uma escolha mais intencional, uma escolha mais consciente. Mas isto passa muito pela observação, por ser capaz de dar um passo atrás e pensar, ok, eu estou a reagir deste modo, ou eu reagi ontem, eu acabei por reagir deste modo. Porque é que eu me senti obrigada a fazer isso? Dar um passo atrás, anotar ali a situação e pensar, ok, então vou começar a construir aqui estas anotações, que no fundo vocês estão a perceber como é que reagem, como é que é o vosso comportamento quando entram no tal ciclo da urgência, para fazer o quê depois? Para começar a quebrar esse padrão, ok?
Portanto, eu deixo-vos aqui este desafio prático, além da reflexão, e na próxima aula, no dia 17, vamos aprofundar aqui o tema das prioridades e ver algumas formas práticas de vocês começarem aqui já a desafiar também este padrão, para passarem ali do balde furado, onde a água continua a sair, para se libertarem aqui deste ciclo das urgências. Portanto, o primeiro passo é sempre perceber onde é que está o problema, quais são os vossos comportamentos e depois vamos começar, de facto, a transformar o comportamento e a mentalidade. Portanto, este foi o primeiro passo. Na próxima aula, dia 17, vamos aqui aprender a evitar a sobrecarga. Fez sentido? Muito, muito. Boa. São aulas sempre muito claras, Constância. É muito... é fácil. E então dá aquela coisa de, ok, eu consigo pôr em prática. Porque se compreende, tem que também ir pela compreensão. Nós temos que compreender e perceber e achar fazível, que é o caso, não é? Explicas de uma maneira que depois não é só compreender, é fazível. Temos de ter a vontade, porque agora depende de nós, não é? Toda a gente tem o seu papel, não é? Ficar a olhar não vai dar, não é? Temos que começar a entrar na ação. Exatamente. Eu não posso fazer o trabalho por vocês. Exato. Eu vou fazer. Exato. Portanto, aqui há um foco muito grande na autorresponsabilização e no nosso poder pessoal, no fundo, não é? Porque se nós não iniciarmos a mudança também vão Não ficar acontece. presas, não é? A mudança não acontece, vocês ficam ali presas com aquelas algemas, não foi à toa que eu escolhi as algemas, não é? Eu não vou conseguir sair aqui deste ciclo, portanto... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Desejo-vos aqui uma boa semana, bom trabalho, boa Obrigado. reflexão. Brígida, Obrigado por depois esta vemos aula. no grupo do planeamento intencional, está bem? Ok, sim. Depois vai-me contando ali como é que está a correr o planeamento. Sim, esta semana vai ficar tudo direitinho. Muito bem. Vou marcar tudo direitinho. É assim, o objetivo não é a perfeição, ok? O objetivo é melhorar a cada dia um passo, ok? Portanto, nada é perfeito. Vamos lá. Okay? Gerir as expectativas, ok? Mas, à medida que nós vamos avançando, vamos também adotando outro padrão de comportamento que a longo prazo, então sim, as coisas vão funcionar muito melhor. Combinado. Combinado? Combinado. Obrigada por estares aqui comigo. Obrigado, uma boa semana. Brígida, boa semana para ti também, bom trabalho. Obrigado. Um beijinho grande. Um Um beijinho. beijinho a todas que virem a gravação. Exatamente, então, muito obrigada também a quem está a ver a gravação, façam a reflexão, façam o desafio prático, partilhem depois no grupo as vossas conclusões e vemos no dia 17 de fevereiro para aprendermos como evitar a sobrecarga. Portanto, um beijinho e boa semana a todas. Obrigado.